falando sobre literatura brasileira, que você quer, recomeçou uma onda agora tentando provar que Anchieta fundou a literatura brasileira. Embarcou a Academia Carioca de Letras, nem está embarcando nessa também, acho que a brasileira em parte também. Não sei por que estão retomando esse tema, porque não é. Simplesmente não é isso. Anchieta não fundou coisa nenhuma e é preciso primeiro conhecer o que é uma literatura brasileira, com sentido de nacional, de literatura nossa, com uma identidade. Não é o caso de Anchieta, como não é o caso de Gregório de Matos, apesar de citar as mulatas, um ou outro vocabulário afro e algumas coisas e tal, mas também não serve, como também não são os neoclássicos, mesmo com poema, um ou outro poema indianista, né, como Santa Rita Durão ou Basílio da Gama. Não. Quem fundou a literatura nacional, quer dizer, nesse sentido de uma literatura nossa, com características nacionais, foi José de Alencar no indianismo. O indianismo alencarino era um hino de nacionalidade, um hino de fundação de uma literatura nossa, não apenas porque o índio foi protagonista, os índios passaram a ser protagonistas, não. Por tudo, pelo vocabulário, pela estrutura sócio-histórica que existe ao longo dos romances indianistas, enfim, o épico lírico e o dramático muito bem caracterizados dentro de um contexto nacional. Não cabe aqui uma aula, cabe apenas uma ideia que eu estou dando. Mas é claro que foi o trabalho de Alencar, que tentou fundar uma língua nossa, uma língua brasileira, com português, não é? Desprezando o rigor da sintaxe, da gramática, da estrutura gramatical da língua portuguesa, de Portugal. Joaquim Nabuco ficou oriçado, criticou Alencar, porque essa coisa do gerúndio, que eu estou falando, gerúndio é sonoro, né? Em vez de estou a fazer, estou fazendo, endo, ando, indo. Pois bem, o Alencar tentou criar uma língua nossa, e aí Nabuco entrou e disse que o senhor Alencar confunde literatura com música. Não entendeu nada o senador Nabuco, o bom senador, não entendeu nada. Alencar escreveu até um livrinho explicando o metatexto, né? Explicando o porquê da literatura, mas nem precisava, porque precisava haver um debruçamento mais sério sobre os romances indianistas alencarinos, Guarani, Ubirajara, Iracema de 1865, é um extraordinário hino nacional na literatura. Enfim, Mário de Andrade tentou também, a partir da semana, claro, né? Depois o modernismo de Mário de Andrade sempre foi voltado muito para uma língua nossa também brasileira. São as duas maiores figuras de fundação, de instauração de um espírito nacional, sem nada de ufanismo, de patriotismos exagerados, de ufanismos que, aliás, a Semana de Arte Moderna, ali entre os modernistas havia muita tendência esquisita, meio fascista, integralista, meio, esverdeada nesse sentido. Havia escritores importantes, mas muito simpáticos ao fascismo, e mais tarde, o que mais tarde redundaria no nazifascismo. Mas esse é assunto que é para outro momento. Enfim, Mário de Andrade foi o grande nome do processo cultural brasileiro da época e do modernismo, tentando, como eu disse, fundar uma literatura, uma língua nacional, como Alencar tentara também no indianismo. Eu não sei por que essa coisa agora de retomar Anchieta, eu não sei se há algum fundamento místico nisso aí. Não é claro que Anchieta fez um papel importante, como o padre Fernão Cardim, também, na minha opinião, muito importante, como Nóbrega e tal. Mas também há não esquecer que todo o trabalho, digamos, o que tem de positivo, o que existe de positivo no trabalho dos jesuítas e tal, era visando a catequese. O próprio padre Fernão Cardim reconhece isso e faz uma crítica a esse aspecto. Então,
Mas tudo bem, fizeram alguns trabalhos importantes, mas não tem nada de fundou literatura nacional, fundou nada, nada. Isso é uma coisa de academia. Essas academias, aliás, né, mas eu continuo achando que as academias são sob um aspecto contextual de presença no mundo, junto ao ser humano, ao país em que a academia está, ao Brasil, essas academias são rigorosamente inúteis, elas não servem para nada. Contanto que façam lá seus festivais, é sempre um parnasianismo, uma terceira potência. Né? O mundo que fica para lá, parece aquele negócio do pintor espanhol na Revolução do Povo na rua, foram chamar o pintor e eles não me perturbem que eu estou pintando. Não foi para a rua, quer dizer, essas academias não é para nada. São tertúlias, são aquelas coisas, que as homenagens às autoridades, homenagear a autoridade, seja qual for, né? Visando aos benefícios para a academia, benefícios de toda a natureza, hein? De toda a natureza para as academias, não é? E não se fala em mais nada. Pode estar acontecendo o que estiver acontecendo em volta e não se toca no assunto. Não. Uma vez, quando deixei isso bem claro para a secretária, para a vice-presidente e para o presidente de academia, quando me propuseram entrar, deixei bem claro. Então é para mudar tudo, vamos mudar estatuto, vocês querem que eu entre? Agora, vamos tentar então mudar esses rumos, etc. Toparam. E nós tentamos mudar o rumo. Em seguida vieram os medalhões, os veteranos lá, os inspirados por musas, vieram e destruíram simplesmente o encontro que nós fizemos, a convocação, tudo, a troca de ideias, nosso que iria adiante, ainda iria ser submetido a todos, desfizeram assim, acabou. E prevaleceu aquela academia, aquela coisa da neutralidade, aquelas sessões cheias de pompa, cheias de austeridade, não é? De vez em quando eles fazem como estão fazendo, aí visitam a música popular, aí são coisas homeopáticas para criar uma simpatia em torno da academia. Eles promovem um showzinho de música popular, um encontro sobre música popular, mas é aquela coisa ali bem assim, eventual. Não é? E o mundo em volta, quer dizer, você vê agora esse caso aqui, né, do golpe aqui no Brasil, houve um golpe indecente, sujo, apoiado por um jornalismo também indecente, como o jornalismo da Globo, né? Um bom exemplo é esse Jabur, esse indivíduo que ofendeu a presidente. Eu li um artigo dele que ele ofende a presidente, um negócio assim, é inacreditável, né? Essa grande imprensa, as colunas supostamente sociais também colaboraram com isso, e cito, e esses acadêmicos vivem ali um intimismozinho à sombra do poder, o intimismo à sombra do poder. Eles também querem estar nas colunas, eles querem aquelas benesses de academia. Qual foi a academia que se manifestou em relação a esse golpe sujo, indecente? Durante os 20 anos de ditadura, qual a providência que as academias, qual foi o manifesto com os escritores presos, sumidos, exilados, torturados? Quais foram as manifestações de academias de letras? Não houve manifestações, não houve manifestações, a não ser um ou outro acadêmico que falava assim uma coisa meio solta no ar, meio quando perguntava, mas como entidade, nada. E agora, diante desse golpe aí, desse Temer, pior ainda, esse Temer escreveu um livro de poesia. Ele pensa que aquilo é poesia, ou ele pensa que os outros são analfabetos, ou semi-analfabetos. Ele diz que escreveu as poesias no trajeto de avião que ele fazia sempre entre Brasília e São Paulo. E eu termino a minha crítica, fiz a crítica ao livro dele, né? E termino a minha crítica dizendo que ainda bem que essa viagem é muito rápida. Não deu tempo dele escrever muito, porque Brasília, São Paulo, aliás, Brasília, São Paulo é uma viagem rápida de avião. Ainda bem que, pior, eu ainda fiquei torcendo para não ter guardanapo no avião, porque ele disse que escrevia os versos num guardanapo. Mas, enfim,
essa gente é isso, é inútil, rigorosamente, essas academias de letras, já que nós estamos falando em letras, em cultura e tal, olha, ausentes, indiferentes, e o mundo que lá fora é outra coisa, como se eles vivessem num universo completamente diferente da realidade contextual. É bom que se diga isso, porque quando eu entrei na academia e depois, quando vi que não tinha jeito de melhorar aquilo ali, pedi demissão, eles responderam para mim por escrito que era impossível a demissão. O estatuto não permite demissão. Só quando a pessoa falece é que abre vaga. O estatuto não permite demissão. É coisa assim. Agora também, se agora quiserem coisa, agora sou eu, não quero sair. Eu quero ter a oportunidade de dizer essas coisas lá dentro da academia. Outro dia eu fiz uma palestra lá, e toquei rápido nesse assunto, mas não entrei a fundo, não. Eu agora quero, na próxima palestra, na próxima chance, eu quero dizer tudo isso na frente deles. São pessoas até educadas, sim, muito respeitosas, eu não posso me queixar, pessoal, não, me tratam com o maior respeito, como eu também retribuo com respeito pessoal, nada assim, as pessoas... Não, mas, como instituição, aquilo ali é rigorosamente inútil. E eu gostaria de lembrar, então, que há esse aspecto de ser um engano muito grande em pensar que a intelectualidade, escritores, poetas, contistas, romancistas, ensaístas, que são necessariamente engajados ou têm uma consciência crítica sociopolítica, não. A maioria não quer nem saber. E quando sabem, são coxinhas da terceira potência, que é o intelectual, quando adere a isso que nós estamos vendo aí, só pode ser uma coisa muito mais terrível isso do que um cidadão comum que não tem maior leitura, não tem uma formação, ou não teve chance de uma formação intelectual maior ou melhor, enfim, é muito triste. Intelectual? Como? O que define o intelectual? Como? O que define o intelectual? O saber, em que se fala intelectual da escrita, da literatura, né? Voltado para a literatura, não é intelectual pensador, filósofo, não. Você está falando, embora escreva, né? Você está falando mais no campo da literatura. O intelectual é um indivíduo que tem um talento extraordinário, mas que não tem o menor mérito em ter esse talento. Nenhum mérito, ele não absolutamente, ele não interveio em nada, isso é uma coisa que vem, não se sabe de onde, nem como, nem nada. O que cabe a ele é não cafetizar o seu talento, então, se dedicar ao fazer, no caso literário, que nós estamos dizendo, ao fazer da literatura, da poesia, do conto, do romance, fazer daquilo um exercício sério, digno, competente, sim, porque ele já tem esse dom, esse tal dom que não se sabe, ele não tem mérito nenhum nisso, então a ele cabe ter uma consciência crítica. A única coisa que cabe ao intelectual é ter uma consciência crítica e acreditar numa coisa importantíssima, a função social da arte. A arte tem uma função social. Se esse talento que ele tem, esse dom natural, essa coisa que vem, que não sabe de onde, ele não aproveitar para que desempenhe essa coisa, eu coloco para o grande... Não, se o sujeito escreve uma coisa, um poema, então guarda na gaveta, tudo bem, mas no momento em que o escritor, o intelectual, publica a sua obra, ele tem um compromisso com o outro, compromisso com o ser. Não é que ele escreva para comunicar nada disso, não, mas ele tem um compromisso com o ser humano. Então ele tem que entender que a função social existe, a arte exige uma função social, ele não pode cafetizar o seu talento.